Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal A Escrita do Universo. Eu sou o professor Carlos Alberto Steichmann e estamos na aula 03 de Matemática Preparatória para o concurso de Escrevente 2024. O tema desta aula vai envolver os temas 1 e 2 do edital. Você conhece? Sim, então vamos lá? Bom pessoal, é importantíssimo que você conheça todos os temas do edital. Ele começa com o tema 1, operações com números reais. Depois passa para mínimo comum e máximo divisor comum, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Esses dois temas envolvem razão e proporção, porcentagem, regra de três simples e composta, entre outros temas, chegando até em geometria. Tudo isso nós vamos ver aqui no curso, tá certo? Então, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de se inscrever no concurso. Anote tudo o que for importante, certo? Faça rascunhos, faça com caneta colorida, porque tudo isso é importante você anotar todos os pontos que são destacados aqui. Inclusive os exercícios, né? Os exercícios propostos que vão ficar nessa aula também para você fazer e eu posso fazer no outro momento. Então vamos lá? Bom, pessoal, tema 1 e 2 envolve operações com números reais, que nós vamos ver agora, MMC e MDC, tá certo? São coisas que confundem muita gente, a gente vai ver aqui com mais tranquilidade, beleza? Então, vamos iniciar com operações com números reais. O que são números reais? Inicialmente, eu gostaria de divulgar o meu site, né, com vários cursos, vários vídeos aí, inclusive o de escrevente do ano passado, com 22 vídeos já prontos para você ir se adiantando, né, ou vendo tudo que caiu, inclusive a resolução da prova do concurso do ano passado, escrevente 2023, beleza? Então, aqui está a playlist de escrevente de 2023, TJSP 2023, com 22 vídeos para você aí dar aquela força, né? Muito bem. Existe também o e-book do canal, né? Que você pode adquirir a um preço bem popular, ele está R$ 47,00 apenas. Você pode também comprar pelo Mercado Pago ou através do Pix, eu mando através do WhatsApp. Você vai ter material com exercícios resolvidos, propostos, exercícios de concursos, muitos exercícios de concursos de escreventes diversos anteriores. E você pode trabalhar nessa questão da matemática e também do raciocínio lógico com os desenhos que tem no e-book, ok? Você pode entender que esse tipo de figura cai também no concurso de escrevente, tá? Você tem que saber qual a figura que completa aquele ponto de interrogação. Esse ponto de interrogação corresponde a que figura? A, B, C, D ou E. Então, você pode também tirar dúvidas sobre o e-book através do meu canal, ou através dos comentários, né? Ou através do meu e-mail, stackfix@gmail.com. Bom, pessoal, aqui está um outro modelo de exercício também, que está no e-book, certo? Bom, pessoal, o que viria a ser números reais, né? Números reais. Muito bem, nós começamos sempre a estudar os números naturais. Então, os números naturais é o conjunto, né? Aí está o diagrama de Venn. O menor conjunto, vamos dizer assim, ele é um conjunto infinito. Vai de 0, 1, 2, 3, não entra nesse conjunto. O quê? Os números negativos, não é isso? E as frações, as dízimas periódicas. Enfim, as raízes quadradas, raiz de 2, não entra nesse conjunto. Apenas 2, 3, 4, 5, 1 milhão, 20 bilhões, 500 mil, todos esses números grandes também entram, mas apenas números positivos, ok? A partir daí entra o conjunto dos inteiros, que envolve os números negativos, tá? Menos 2, menos 3, mas não envolve as frações. As frações, certo? Vão entrar no conjunto Q. Então o conjunto Z, ele é chamado de números inteiros, porque apesar de ser menos 1, menos 2, ele é inteiro, ele não é fracionário, tá certo? Agora, menos 1 sobre 2 já está no conjunto Q, tá certo? Então, todo número que pode ser escrito na forma de uma fração ou uma dízima, né, que dá para passar para fração, uma dízima periódica, a gente diz que pertence ao conjunto Q, ao conjunto dos números racionais. Tem o conjunto dos irracionais, que é uma dízima não periódica, como o número π, né? E tem o conjunto dos reais, por exemplo, raiz de 2, raiz de 7, raiz de 3, são números reais. Então, o que seriam números naturais? 0, 1, 2, 3, 4, e é representado pela letra N boldface, né? Muito bem, N em negrito. Se eu colocar uma estrelinha
no conjunto, seja no Z, no Q ou no R, né? Se eu colocar uma estrelinha, não entra o zero. Então, o conjunto N estrela é o conjunto dos naturais sem o zero. Então, começa do 1, 2, 3, 4 e vai até mais infinito. Beleza? Esse é o conjunto mais simples que a gente aprende até a quinta série, que é o conjunto dos naturais. Depois a gente começa a trabalhar com números negativos, né? E aí a professora tem que ensinar o Joãozinho quanto dá 1 menos 2, né? Que ele vai falar, 1 menos 2 não dá. Não dá dentro desse conjunto. Mas se você tiver um conjunto mais amplo de números, aí você vai ver que dá. 1 menos 2 dá menos 1. Você ganhou 1 e perdeu 2. Então você está perdendo 1. Então esse negativo, né? Ele envolve a nossa vida, né? O nosso dia a dia, os bancos, enfim, a área financeira, mas não entra no conjunto dos naturais, tá? Então, existe um outro conjunto que nós vamos ver agora, que é o conjunto dos inteiros, tá certo? Ele envolve os números negativos, tá certo? Agora, o conjunto dos números racionais, ele envolve as frações, tá? Então, menos 7 sobre 2 é um número racional. Ele pode ser escrito na forma de fração, menos 7 é o numerador e 2 é o denominador, embora seja negativo também. Então, esses números que dá para escrever na forma de fração ou dízima periódica são os números racionais e representados pela letra Q, em boldface, tá ok? Há uma outra maneira de representar o conjunto Q, como você pode ver embaixo, x pertence aos reais, né? Tal que x é igual a P sobre Q, P dividido por Q, P pertence a Z e Q pertence a Z estrela. Ou seja, quando fala Z estrela, você pode ter no Q, no denominador, qualquer número, né? Mas não pode ser o zero. Por isso que tem Z estrela, tá? Você não pode, em matemática, dividir por zero. Bom, aqui você tem o conjunto dos reais, né? Então envolve todos os números que a gente viu, frações, dízimas periódicas, números negativos, e envolve também a raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 2. O conjunto dos reais, ele não envolve uma coisa que não vai cair, né? Que é o campo dos complexos. A raiz quadrada de menos 2 ou a raiz quadrada de menos 4, na verdade, você não pode calcular isso com o conjunto dos reais, você precisa de um conjunto maior, que é o conjunto dos complexos, que nós não vamos ver aqui porque não cai no edital. É matéria do ensino médio também, números complexos, tá? Mas a gente para no conjunto dos reais, beleza? Agora aqui tem toda a representação, né, em termos de diagrama de Venn, do conjunto dos naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Eu espero que você tenha entendido, né, que os naturais envolvem 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai embora. O Z envolve menos 1, menos 2, menos 3, não envolve fração, que é o conjunto dos inteiros. O conjunto dos racionais é representado pela letra Q, envolve frações, né? 5 terços, 1 meio ou menos 1 meio. E as dízimas também, 0,32, 32, 32, 32, 3 pontinhos, é do conjunto Q. Já o conjunto dos irracionais, ele está dentro dos reais, tá certo? Ele está dentro dos reais, os reais é um conjunto mais amplo, que envolve os irracionais. Ele é formado por dízimas não periódicas, tá? Como o número π, o número de Euler, que é 2,718 e vai embora o número, você não sabe qual é o próximo número porque ele não se repete, né? Tem um jeito de calcular, mas ele é um número infinito e é uma chamada de dízima não periódica, ok? Muito bem. Aqui nós temos quem está dentro de quem, né? Para você colocar a resposta correta, como a gente viu, o conjunto dos naturais, ele está contido, e o conjunto está contido é representado assim, né? Por a letra C. O contém é o contrário, né? Esse é o contém, esse é o está contido. O N está contido no Q, né? Como que a gente vai fazer a resposta disso? Qual é a resposta correta? A resposta correta é a letra D. O N está dentro do Z, que envolve os negativos, que está dentro do Q, conforme a gente viu, né, que é o conjunto que envolve, além dos negativos e positivos, envolve as frações, então ele é mais amplo. Então o Z está contido dentro dele, certo? O Z está contido dentro de Q, e o Q está contido desse conjunto maior de todos, que é o R, tá certo? Então a resposta aí é a letra D. Bom, pessoal, e como que ficaria a soma de frações, né, envolvendo o conjunto Q, por exemplo, ou o conjunto R, né? Porque esses raiz de 2, eles são números, e raiz de 5, raiz quadrada de 5, são números reais.
Como que eu somaria essas duas frações? Na verdade, o MMC, que a gente vai ver a seguir, ele é o produto. A multiplicação de raiz de 2 vezes raiz de 5 é o MMC. Então, eu escrevo isso, o MMC, depois eu pego o resultado desse MMC, divido pelo de baixo e multiplico o resultado pelo de cima. Então, vamos escrever raiz de 2 vezes raiz de 5. Obviamente, eu vou fazer um traço de fração e colocar os números lá em cima. Raiz de 2 vezes raiz de 5 dividido por raiz de 2, né? Cancelo raiz de 2, fica só o raiz de 5. Multiplicado pelo de cima é multiplicar por 2. Então, isso vai dar 2 raiz de 5. Obviamente, eu coloco o x primeiro do lado esquerdo. E agora eu vou começar a trabalhar. Então, o de cima vai ficar quem? 2 raiz de 5, né? Aqui vai ficar 2 raiz de 5, porque raiz de 2 vezes raiz de 5 eu divido pelo de baixo. O de baixo é raiz de 2. Então, em cima fica raiz de 2 vezes raiz de 5. Divido pelo de baixo, que é o raiz de 2. Cancelo raiz de 2, sobra o raiz de 5. Esse raiz de 5 eu multiplico pelo de cima, que é o 2. Eu vou fazer a mesma coisa se tivesse mais termos. Tá? Como só tem mais um termo, eu faço raiz de 2 vezes raiz de 5, dividido pelo de baixo. Quem é o de baixo? Raiz de 5. Cancelo raiz de 5, sobra raiz de 2, que eu multiplico por quem? Por 3. Então, fica 3 raiz de 2, e aí eu paro aí a conta. Não dá para dizer que raiz de 2 mais raiz de 5 é raiz de 7, não pode falar isso. Tá certo? A conta para aí. Tá certo? Então, é mais para mostrar para você que o MMC pode ser o produto, divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Aqui está um exemplo de MMC. Como que eu somaria 3/5 mais 2/3 mais meio? Como que eu somaria essas três frações? Primeiro, eu coloco o MMC, né, que está aqui do lado esquerdo, né, entre 5, 3 e 2, que são os números de baixo. Tá certo? Como você pode perceber, 5 vezes 3, 15, vezes 2, 30. Deu o próprio produto, né? Porque esses três números são diferentes. Se tivesse aí, por exemplo, o número 10, não ia dar o produto, tá? Ia dar um outro número. Muito bem, então, 5, 3 e 2, dá por 2, dá por 3 e dá por 5. Você coloca os números primos ali. A gente vai ver isso também com mais detalhe. E aí você calcula o MMC. O que você faz com o MMC entre 5, 3 e 2? Você coloca onde? Coloca aqui, né, esse 30. E aí divide pelo de baixo, que é o 5, e o resultado, né, porque é 3 dividido por 5, e o resultado de 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 3, 18. Você põe o 18 ali. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 2, 20. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1 dá 15. E aí você soma 18 mais 20 mais 15, dá 53 sobre 30. Essa é a resposta da soma de frações. Beleza? Então, a resposta está dando quanto? 53 sobre 30, resposta letra A. Essa é a maneira de calcular MMC, tá? Tema 2 do edital. Agora, o máximo divisor comum, eu faço assim. Você quer calcular o maior divisor, é o número que pode colocar, o maior número que pode colocar na chave e que divide 18 e 15 ao mesmo tempo. Obviamente que esse número não pode ser maior que 18 e 15, né? Tem que ser um número menor. Então, o máximo divisor comum, ele é o menor número que eu posso colocar, né? Na verdade, o maior número que eu posso colocar na chave, tá certo? Na chave, dentro da chave, que é o divisor, eu chamo de divisor o número que vai na chave. Como é que eu faço o MDC entre 18 e 15? Eu faço assim, faço um traço e ponho 18 e 15. Primeiro eu ponho 18, aqui, certo? Ponho uma barra, separando o 18 e o 15. Então, essa é a maneira de começar. Então, calcula o MDC entre 18, 15 e 12. Você pode fazer isso. Calcula primeiro entre 2, depois o resultado você calcula entre o número que sobrou, tá? O que ele pediu. Então, 18 e 15, eu coloco assim. Quanto que dá 18 dividido por 15? Dá 1. Esse 1 eu ponho aqui em cima, tá? Quando eu faço 18 por 15 dá 1, sobra quanto? Do 15 para chegar no 18, são 3. Onde coloco o 3? Embaixo do 18. Então, essa é a maneira esquemática de calcular o MDC, pelo método das divisões sucessivas. Beleza? Agora, eu vou fazer o quê? Esse 3 vou colocar do lado direito do 15. Vou fazer uma barrinha, vou colocar o 3 do lado do 15, do lado direito, e aí fazer a conta e colocar em cima, né? 15 dividido por 3 dá quanto? 5, né? Põe o 5 aqui e o resto é 0. Não sobra nada, o 0 eu coloco aqui.
Quando o 0 aparece ali, aquele cara da direita, ele é o MDC. Portanto, quem é o MDC? Esse 3 aqui, tá? Ele é o MDC. Então, o MDC entre 18 e 15 é 3. Eu escrevo assim. MDC entre 18 e 15 é 3. Então, você sabe calcular o máximo divisor comum entre dois números. Ou pode calcular entre 3, né? Se tivesse que calcular entre o 12, você ia fazer o MDC entre 12 e 3. Muito bem, aqui eu vou deixar esse exercício proposto. E ele quer dizer o seguinte, você tem fios elétricos vermelhos e azuis. O azul é maior, é de tamanho 15. O vermelho é tamanho 12. E você vai pondo vários vermelhos e vários azuis. Até chegar uma hora que eles vão ficar na mesma linha. Isso pode acontecer. Ah, mas professor, o azul não é maior? Sim, mas você pode colocar mais vermelhos. Quantos metros você tem que percorrer, né, para poder chegar na igualdade, nesse mesmo tamanho dos dois fios? Quando que eles vão atingir o mesmo tamanho, né? Então você vai chegar, vai colocando fios, até chegar uma hora que eles vão estar na mesma linha vertical, né? Vão ter o mesmo tamanho. A partir da onde? Lá desde o começo até essa linha vertical. Então, qual é essa distância? Então, essa distância pode ser 40, 50, 55, 60 ou 65, e você tem que descobrir, né? Calculando, obviamente, o MMC, entre 12 e 15. E aí você acha a resposta. Muito bem, o exercício proposto já é MDC, entre 55 e 40, você faz pelo método da divisão sucessiva, 55 e 40 dá 1 e sobra 15, e vai fazendo até você chegar numa dessas respostas, beleza? Chegamos então ao fim da aula 03, espero que vocês tenham gostado, é um tema bastante simples, que vocês já viram bastante, né? MMC, MDC, soma fração, tudo isso a gente está treinando para pegar exercícios um pouco mais elaborados, beleza? Bom, pessoal, vou pedir para vocês se inscreverem no canal, né? Se inscreverem no concurso, ficarem ligados no edital e nos vídeos daqui do canal, beleza? Vejo vocês nos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!